A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e sempre. Amém. Como o pastor Mateus já anunciou, as palavras que vão servir de base à nossa mensagem nesta manhã de domingo são as palavras do Evangelho do dia, comentado já pelo pastor no início do culto. E como ele disse, a nossa mensagem de hoje tem por tema: como está a minha fé? Como está a minha fé? Saudamos a todos vocês aqui presentes, em nome de Jesus, também aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão nas nossas redes sociais. E saúdo a todos na esperança da vida eterna, daquele que nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por meu intermédio. Queridos ouvintes, nesses tempos de crise que todos nós estamos vivendo, eu creio que a maioria de nós, se não todos, já teve a ocasião de perceber que as crises mais doídas, mais sofridas e que nos desestabilizam não são as crises políticas, embora elas sejam intensas, mas são justamente aquelas crises que nos atingem na vida pessoal, no interior do nosso lar, ou no íntimo do nosso ser. As ações destas duas pessoas que estavam passando por crises pessoais, conforme nos conta o evangelista Marcos, embora sendo crises distintas, ambas eram doídas, profundas e desestabilizadoras. No entanto, nós observaremos nessas duas histórias atitudes para superar as crises e encontrar restauração. Dois relatos trágicos, intercalados. Marcos começa com uma história, interrompe esta história no meio, contando uma outra história, e depois finaliza com a primeira. Mostra com isso que elas estão de alguma forma relacionadas. A primeira mostra um chefe da sinagoga chamado Jairo, um homem ilustre. Ele tinha tudo na vida, mas ele se tornara um pai sofrido e desesperado, porque a sua filha adolescente estava em estado terminal. A segunda história é a de uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia, uma doença terrível, que além das terríveis dores e do deprimente desconforto, a impedia de conviver e de adorar o seu Deus no grande templo, pois era considerada imunda, e quem a tocasse se tornaria igualmente impuro. Tragédias, desastres, desesperos, preconceitos, humilhação, doenças, mortes, uma nomenclatura que é bastante familiar para nós. Pois, na verdade, também hoje nós nos deparamos com histórias bastante semelhantes com a do pai Jairo.
e também muito parecidas com a daquela mulher anônima. Como podemos proceder diante das crises e como agir além dos recursos que nos estão disponíveis? Vejamos o que o Evangelho de hoje nos responde. Nós temos aí um pai tremendamente aflito, testado na sua fé por vezes seguidas. O seu amor e a sua dor pela filha o levam a reconhecer que, sem Deus, nada pode ser feito. E plenamente, então, convencido do poder e da cura do Salvador Jesus, Marcos nos diz que ele foi, jogou-se aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo, ponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. E Jesus foi. No entanto, logo surge um imprevisto. É como popularmente se diz, um mal nunca vem sozinho. Imaginemos-nos por um momento, nós, alguém de nós, dentro de uma ambulância, a caminho do hospital, acompanhando alguém querido da família, quase indo ao óbito, e de repente surge um bloqueio na marginal, devido a um grande acidente logo à frente, com vítima. É algo parecido com o que aconteceu a Jairo. Tinha mais alguém precisando de ajuda. Não só ele. Mas a situação deste pai piorou. Pois ele recebe ali a notícia de que, Jairo, a menina já morreu. Mas graças que ele tem Jesus ali com ele, ali junto dele. E Jesus intervém dizendo: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Jesus o conforta e o encoraja, incentivando-o a continuar crendo e mantendo-se nesta fé. É que há poucos momentos, da mesma forma como Jairo surgiu do meio da multidão, uma outra figura apareceu. Era uma mulher. O Evangelho de Marcos mostra várias mulheres exemplares no caminho de Jesus. E esta é uma delas. Ela é um exemplo de fé. E é interessante que nós nem sabemos o nome dela. 12 anos sofrendo com uma hemorragia uterina. Por isso, ela era considerada impura pelas leis dos rabinos. Ela não podia tocar nas pessoas ou ser tocada por elas. A sinagoga a colocara no ostracismo. Ela era uma pessoa não importante naquela sociedade. E, no entanto, ela tornou-se um modelo de fé. Pois, meus ouvintes, esta frágil mulher, como uma agulha, ela abriu caminho, costurando-se entre as pessoas, estendeu a sua mão trêmula e, por um rápido momento, ela agarrou uma ponta do manto do Salvador Jesus, que imediatamente se virou. Não tanto pela pressão da mão dela, mas pela força da sua fé.
O poder de Jesus fluiu para aquela mulher. E esta enferma, no mesmo instante, ela sentiu o vigor da sua saúde outra vez com ela. Sabendo que ela estava curada, ela tira-se aos pés de Jesus. O médico e a paciente, face a face. E com voz suave e doce, Jesus lhe chamou, minha filha. E lhe disse, você sarou porque você teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. E assim que Jesus elogia a fé daquela mulher, que sofrera por 12 anos, Jairo recebe a notícia da morte da sua filha de 12 anos. Jesus ouve este recado que os empregados de Jairo trouxeram para este pai. E Jesus então diz, Jairo, não tenha medo, tenha fé. Que poderoso conselho! Em meio ao sofrimento, a um sentimento de perda, de medo, de luto, de desânimo. É que a fé lança fora o medo. Foi a fé que lançou fora o medo daquela mulher que sangrava. Com um pouco de fé e força, com um pouco de força e muita fé, esta mulher tentou reunir os seus últimos esforços para chegar até os pés de Jesus, em meio a toda aquela multidão. É que a fé sempre faz bem. A fé nos enche de esperança, de novas esperanças, por mais adversas que sejam as condições e por mais severos que sejam os limites impostos à nossa vida. O medo paralisa, a fé nos mobiliza. O medo acovarda, a fé nos encoraja. O medo mata, a fé nos faz viver. Então Jesus chama Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo e ir à casa, agora continuar indo à casa de Jairo. E lá chegando encontra uma confusão, todos muito agitados. E quando Jesus falou, a menina não morreu, ela está dormindo, as suas palavras soaram risíveis, porque eles não compreendiam a parábola do reino anunciada por Jesus. É que dormir e morrer, em hebraico, são verbos análogos, isso é, semelhantes, assim como levantar-se e ressuscitar. Porém, mais ainda, mais que isso, mortos estão aqueles que, mesmo vivos, perderam a esperança e a fé na vida. Tal como vivos estarão sempre todos aqueles que, mesmo sob os imperativos da morte, creem de todo o coração no Senhor da vida, que ressuscitou e que há de ressuscitar a todos. Jesus daí ordena para todos saírem da casa. E ele convida só os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e os pais da menina, para que só estes entrem então no quarto. E ali, Jesus pega a mão da menina
e a convida a levantar-se. E o Evangelho então nos diz, no mesmo instante, a menina levantou-se e começou a andar, pois ela já tinha 12 anos. Interessante. Exatamente o tempo que a outra mulher padeceu da sua doença. 12 anos. Um ciclo de vida que se convertia em morte pelo sangramento contínuo. Um ciclo de morte que se abre para a vida na idade da maioridade. Uma se encontra com Jesus na maturidade da sua vida. A outra se encontra com Jesus no início da sua juventude. Comum às duas é o toque do Salvador Jesus, que devolve a elas uma vida feliz e abençoada. Ambas bem que merecem agora um nome, não é verdade? Então, o que vocês acham? Que tal darmos os nossos nomes a elas? Mas antes disso, cada um de nós deve dirigir a si próprio esta pergunta: como está a minha fé? Como está a sua fé? Como está a minha fé? Como está a nossa fé? A Bíblia nos mostra 2 casos sobre os quais o poder de Deus na pessoa de Jesus se manifestou. Um pai que intercede por sua filha, convicto de que Jesus, se impusesse as mãos sobre ela, a menina seria curada e salva. Ele tinha firme convicção e fé do poder salvífico e da cura de Jesus. E por outro lado, uma mulher enferma que vence inúmeras barreiras para chegar até próximo a Jesus, e então confiante de que um simples toque na roupa de Jesus salvaria a sua vida. Humanamente, estas curas seriam impossíveis. Mas, pela fé em Jesus, tornaram-se possíveis. Ambos foram contemplados e ouviram da boca do próprio Salvador Jesus estas palavras de aprovação e de estímulo. Minha filha, você sarou porque você teve fé. Jairo, não tenha medo. Continue tendo fé. Meus ouvintes, não há dúvida nenhuma. A palavra de Jesus tem poder. Quando Jesus ordena, o surdo ouve, o cego vê, o mudo fala, o coxo anda. Quando Jesus ordena, o vento se acalma e as ondas furiosas do mar se aquietam. Quando Jesus ordena, Satanás e seus comparsas das trevas se afastam. Quando Jesus ordena, olhem para as minhas mãos, olhem para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer. Foi então que os seus discípulos receberam a comprovação da veracidade das palavras de Jesus ditas anteriormente para Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas todo aquele que crê em mim, nunca morrerá. Sim, quando Jesus ordena, as suas bênçãos são derramadas também sobre as nossas vidas.
queira Deus que esta breve mensagem nos tenha estimulado, encorajado, mas especialmente nos desafiado a viver diária e bravamente a nossa fé no Salvador Jesus Cristo, que é o único Senhor da nossa vida. E esta fé não é ver para crer. Esta fé é crer para vermos o impossível acontecer. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.